Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Bom, aqui nós estamos em mais um resumo, né, das nossas aulas. Agora um resumo da primeira parte da toxicologia social, né, com aqueles conceitos de dependência, síndrome de abstinência. Nós falamos que nós estaremos sempre publicando, né, esses resumos lá no nosso canal, né? Então, um resumo geralmente serão resumos curtos, né, para que a gente possa ter ali sempre um material de estudo, um material auxiliar, que já foi ministrado na aula, que vocês possam também utilizar para fazer uma revisão, se vocês quiserem, né? Então vamos lá, gente. Toxicologia social, né? O que é a toxicologia social? Bom, conforme nós vimos, né, a toxicologia social nada mais é do que a parte da toxicologia que estuda as substâncias que têm efeito nocivo não apenas no indivíduo, mas na sociedade como um todo, né? Por isso que esse nome toxicologia social, ela estuda as substâncias que têm efeito nocivo não apenas para os indivíduos que as consomem, mas para a sociedade como um todo. Esse é o grande diferencial das substâncias estudadas dentro da toxicologia social em relação às outras substâncias que nós já estudamos até agora, né? Então, a toxicologia social ela estuda as substâncias que têm efeito nocivo não apenas para os indivíduos que as consomem, mas para a sociedade como um todo, né? Portanto, por isso, toxicologia social, né? Essas substâncias aqui estudadas, elas causam danos não apenas para os indivíduos, mas para a sociedade como um todo. Esses danos, né, causados por essas substâncias à sociedade, eles são chamados de custo social. E o que seria um custo social? Custo social significa dizer que essas substâncias, de uma maneira ou de outra, elas estão associadas com o crime, com a violência ou com a marginalidade. Então, essas substâncias estudadas dentro da toxicologia social são substâncias como a cocaína, o crack, o etanol, que de uma maneira ou de outra estão associados com o crime, com a violência, com a marginalidade. Então vejam, por exemplo, o que acontece com a cocaína, né? Principalmente lá nos morros do Rio de Janeiro, por exemplo. A cocaína está intimamente relacionada com a marginalidade nessas regiões, né? Também com a violência nessas regiões, com o crime, a criminalidade nessas regiões. O etanol está muito relacionado especificamente com a violência doméstica, por exemplo, né? O crack ele está intimamente relacionado com o atual fenômeno das cracolândias, né? Então as pessoas vivendo nas cracolândias, vagando como verdadeiros zumbis, e à margem da sociedade, né? A marginalidade, que significa os indivíduos vivendo à margem da sociedade. Então, repetindo, as substâncias estudadas dentro da toxicologia social, o grande diferencial delas em relação à maioria das substâncias que nós estudamos até agora é que elas são substâncias que causam um efeito nocivo não apenas para os indivíduos que as consomem, mas para a sociedade como um todo, porque de alguma maneira elas estão envolvidas com o crime, com a violência e com a marginalidade. E aí nós temos o conjunto das substâncias que são estudadas dentro da toxicologia social. Geralmente, quando nós falamos em substâncias que causam algum custo social, que estão associadas com a criminalidade, a violência, a marginalidade, nós imaginamos que essas substâncias são apenas substâncias ilícitas, ou seja, substâncias proibidas, como por exemplo a cocaína, como por exemplo o crack. No entanto, são também objetos de estudo da toxicologia social algumas substâncias lícitas, como por exemplo o etanol. Até fármacos também podem ser objetos de estudo da toxicologia social quando tem o seu uso desviado do uso terapêutico. Aí nós temos a principal classificação das substâncias estudadas dentro da toxicologia social. Então, as substâncias estudadas dentro da toxicologia social podem ser classificadas em opiáceos, e aí os principais exemplos são a heroína, a morfina e a codeína. Como estimulantes, é uma outra subclasse das substâncias estudadas dentro da toxicologia social, e aí alguns exemplos de estimulantes, nós temos a cocaína, a anfetamina e a cafeína. Nós temos também os depressores do sistema nervoso central, e aí como principais exemplos nós temos os barbitúricos, os benzodiazepínicos, o próprio etanol, alguns inalantes que nós estudaremos mais adiante em maiores detalhes. Nós temos também o tabaco, né, e a principal substância contida no tabaco, que é a nicotina. A cannabis sativa, a maconha, com seu principal ativo, delta-9-tetrahidrocannabinol, e os psicodélicos, ou também chamados de alucinógenos, como o LSD, a dietanolamina do ácido lisérgico, a psilocibina e a mescalina.
E aí, quando nós estudamos a toxicologia social, existem dois conceitos fundamentais que nós precisamos diferenciar, né, que são os conceitos de dependência e de síndrome de abstinência. Né? Até pouco tempo atrás, se imaginavam que esses dois conceitos eles estavam relacionados, né? Que, por exemplo, até se dizia algumas décadas atrás que a síndrome de abstinência era proporcional à dependência que o indivíduo desenvolvia de uma determinada substância. No entanto, atualmente se sabe que esses dois conceitos são independentes, que esses dois conceitos não estão necessariamente ligados. Né? E o que seria a dependência, então? A dependência, hoje em dia, modernamente, ela é classificada como uma síndrome comportamental caracterizada pela perda de controle, compulsão sobre o consumo da droga, uma fissura, mesmo que com isso o indivíduo tenha intensos prejuízos individuais e sociais. Ou seja, o indivíduo desenvolve pela substância um forte desejo de consumir essa substância, de voltar a consumir essa substância, um desejo muitas vezes quase que incontrolável de voltar a consumir essa substância. Não é? E isso é dependência. Já já nós veremos por que é que isso acontece, os mecanismos bioquímicos que desenvolvem, que fazem com que o indivíduo desenvolva dependência, esse desejo quase que incontrolável de voltar a consumir uma determinada substância, como por exemplo a cocaína, como por exemplo o crack, mesmo que com isso o indivíduo perca muita coisa, mesmo que com isso o indivíduo tenha intensos prejuízos individuais e sociais, às vezes perdendo família, carro, casa, dinheiro, e mesmo assim o indivíduo muitas vezes prefere procurar consumir a substância porque ele desenvolve um desejo muito forte, quase que incontrolável em algumas vezes, de consumir essa substância. Já já nós veremos por que é que isso acontece, né? Mas aí seguindo a síndrome de abstinência, que nós também vimos o que é a síndrome de abstinência. E aí nós falamos que a síndrome de abstinência não necessariamente tem a ver com o desejo de consumir a substância, como, por exemplo, acontece com a dependência. A síndrome de abstinência nada mais é do que o efeito do organismo, a retirada abrupta de uma determinada substância quando o organismo já havia se adaptado a uma determinada substância. Né? Então, imaginem, por exemplo, uma substância que estava presente no organismo durante um certo tempo, e aí o organismo se adapta a essa substância e de repente essa substância ela é retirada. O organismo responde a essa retirada abrupta dessa substância e isso pode provocar um certo desconforto, alguns efeitos como por exemplo taquicardia ou outros efeitos dependendo da substância. Isso é síndrome de abstinência. Repetindo, síndrome de abstinência nada mais é do que o efeito do organismo, a retirada abrupta de uma determinada substância, quando o organismo já estava acostumado, habituado, já tinha se adaptado à presença dessa substância. Bom, então voltando à dependência, né? Nós já vimos a dependência, o que é, nós já vimos o conceito de dependência, nós já vimos que dependência nada mais é do que uma síndrome comportamental caracterizada pelo desenvolvimento de um desejo, de uma fissura, de uma vontade quase que incontrolável, muitas vezes, de voltar a consumir determinadas substâncias, como por exemplo acontece muitas vezes no caso da cocaína, no caso do crack. Mas aí por que isso acontece? Né? O que é que acontece para que o indivíduo desenvolva esse desejo quase que incontrolável de voltar a consumir a substância? Bom, até início da década de 50, não se sabia por que era que isso acontecia. Até que um cientista inglês começou a fazer testes em cobaias de laboratório para tentar identificar que áreas do cérebro eram responsáveis por isso, por esse desenvolvimento de desejo tão forte por determinadas substâncias. Né? Então ele começou a utilizar cobaias de laboratório, ofereceu a essas cobaias uma alavanca, onde essas cobaias, quando pressionavam essa alavanca, recebiam doses de uma substância que sabidamente provocava dependência, como por exemplo acontece com a cocaína, e aí ele foi tentando identificar que áreas do cérebro respondiam a essa dependência. E aí o que foi que ele encontrou? Ele encontrou que a área do cérebro responsável pelo desenvolvimento desse desejo quase que incontrolável por determinadas substâncias é uma área que fica aqui mais ou menos circulando por essa região vermelha aqui, onde eu estou passando o cursor, que é uma área chamada de via mesolímbica dopaminérgica. Essa área responsável pela dependência é exatamente a mesma área responsável pelo prazer nos seres humanos. E a liberação de um neurotransmissor chamado dopamina nessa região, nessas vias mesolímbicas dopaminérgicas, é a responsável pelo desenvolvimento da dependência.
pelo desenvolvimento do desejo tão forte em voltar a consumir determinadas substâncias, como, por exemplo, no caso da cocaína e do crack. Fato interessante é que coisas que nos dão prazer, que dá para a gente prazer, como por exemplo nos alimentar, libera também dopamina nessas vias mesolímbicas dopaminérgicas. Não é? Agora, olha o que é que acontece. O que acontece é que, por exemplo, os alimentos, que é algo prazeroso para a gente, né? Se alimentar é algo prazeroso, né? Comer uma pizza saborosa, tomar um sorvete de um sabor que você gosta, sem dúvida nenhuma é algo algo prazeroso. Né? Então, algo prazeroso vai liberar aqui nas vias mesolímbicas dopaminérgicas dopamina. No entanto, vejam só essa comparação. Olha como isso é interessante. Né? Os alimentos, né, que para a gente são tão prazerosos, eles são capazes de aumentar em cerca de 45% os níveis de dopamina nessas regiões, nessas vias mesolímbicas dopaminérgicas. No entanto, substâncias como a cocaína, substâncias que provocam muita dependência, como por exemplo a cocaína, aumentam em cerca de 500% os níveis de dopamina nessas vias mesolímbicas dopaminérgicas. Vejam, é quase 10 vezes o valor. Então, portanto, daí dá para a gente inferir, dá para a gente imaginar que é extremamente difícil se livrar dessas substâncias, porque elas liberam, de fato, uma quantidade muito, mas muito, muito grande de dopamina nas vias mesolímbicas dopaminérgicas. E, portanto, o indivíduo fica dependente, ele fica com muito desejo de voltar a consumir a substância. É extremamente difícil. Obviamente que existem casos de pessoas que conseguem sair dessa dependência, mas é algo extremamente difícil, porque existe um processo bioquímico muito forte relacionado a isso, que é a forte liberação de dopamina nas vias mesolímbicas dopaminérgicas. Então, a lição que fica disso tudo é que jamais ninguém deveria sequer provar determinadas substâncias, como por exemplo a cocaína e o crack, que são substâncias que sabidamente são muito causadoras de dependência, que portanto é algo extremamente difícil de se livrar. Muito obrigado por terem assistido. Esse foi o nosso resumo da nossa aula, né? Boa noite aí para todos vocês, quem estiver assistindo à noite, obviamente, né? E por favor se inscrevam no canal, ativem as notificações, porque ativando as notificações vocês recebem um aviso toda vez que for publicado um novo vídeo lá no canal, tá certo? A ideia é essa do canal, mais uma vez falando, né? A ideia é publicar sempre resumos ali em torno de poucos minutos, né? Para que isso possa auxiliar no estudo, ficar lá ficar lá para auxiliar no seu estudo, na hora que você quiser fazer uma revisão, na hora que você quiser lembrar de alguma coisa das nossas aulas, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até mais.